Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Alessandro Borges e estarei com vocês aqui com mais uma aula de informática para concursos. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre as memórias, especificamente sobre a memória cache, ok? Não esqueçam de compartilhar nossas redes sociais que estão sendo mostradas aqui embaixo. E qualquer dúvida que você possa ter, coloca no próprio vídeo, tá bom? Que eu vou responder a vocês com o maior prazer. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. O que diz a questão? Uma questão da Polícia Civil de São Paulo, investigador de polícia. Considerando a configuração básica de um microcomputador, há um tipo de memória que é instalado entre a CPU e a chamada memória principal. A capacidade desse tipo de memória é normalmente bem menor do que a capacidade da memória principal. O tipo de memória descrito corresponde à memória. Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, o que é CPU? O que é essa tal dessa memória principal? Porque ele diz na questão que essa memória que ele está nos perguntando, ela está entre a CPU e a memória principal. Então vejamos. Primeiro vamos entender o que é CPU. Vamos recapitular algo que a gente já falou nas aulas anteriores. Vamos lá. Primeiramente, a gente sabe que isso aqui é o monitor, isso aqui é o mouse e isso aqui é o teclado. Ninguém tem dúvida disso. Qual é o nome, pessoal, disso aqui? Como que se chama isso aqui que eu estou passando o cursor? Alguém sabe dizer? CPU? Gabinete? Não, nenhum dos dois. Entendamos um pouco melhor. Se você chega à casa de alguém e vê algo como aquilo sobre a mesa da casa da pessoa, você não vai imaginar que aquilo ali seja vazio. Concordam comigo? Você vai imaginar que ali dentro existem dispositivos. Fechado? Então quando você olha para aquilo ali, você não pode chamar aquilo de gabinete. Porque o que é o gabinete? O gabinete é só a caixinha vazia. Por exemplo, vocês podem ver nessa imagem que eu tenho aqui a imagem do gabinete. E eu sei que dentro dele nós temos aqui a placa-mãe, as placas de vídeo, placa de som, as memórias RAM, o processador, a fonte de alimentação onde nós ligamos a energia, o drive de CD, o HD. Então aqui dentro dessa caixinha nós temos outros equipamentos. Nós chamamos de gabinete justamente essa caixa, porém vazia. Eu não estou perguntando a vocês o nome da caixa vazia. Eu estou perguntando o nome do conjunto de dispositivos que estão ali, ok? O que é um gabinete? É normalmente uma caixa metálica com elementos de plástico, horizontal ou vertical, e que ficam os componentes do computador, com placas, HD, processador, memórias e outros. Aqui nós temos aqui uma segmentação do nosso gabinete, do gabinete que está sendo exibido, né? Onde é colocado aqui a fonte de alimentação, que nesse caso a fonte é na parte inferior. E você pode ver outras coisas também, por exemplo, o local onde são colocados os drives, as baias para o CD, DVD e outros equipamentos. Baia para o flop, que seria o drive de disquete, que é o número 4, que a gente quase não usa hoje mais. Os slots PCI, que são aquelas saídazinhas que ficam atrás ali do gabinete, para você poder conectar suas placas de vídeo, placas de áudio e outras. E aqui também nós temos, deixa eu ver aqui, ó, as baias para os HDs. Estão vendo? Os locais onde são conectados os HDs, os discos rígidos. Seguindo, pessoal, vamos lá. CPU. CPU significa Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento, tá bom? Então nós estamos falando de um equipamento responsável por realizar o processamento de dados. Estamos falando do processador. Qual a definição que nós temos? É que o processador é o equipamento responsável por gerenciar e controlar as funções e recursos do seu computador, por meio de cálculos matemáticos e lógicos, sendo considerado o cérebro do computador. Então vejamos, pessoal, gabinete é a caixinha vazia, CPU é o processador, é o cérebro do computador, é o equipamento responsável por gerenciar e controlar as tarefas do seu computador. Então logo nós já sabemos o que é gabinete e também já sabemos o que é CPU. Aqui na imagem a gente pode verificar que a CPU ela é pequena. Ela na verdade ela é conectada na placa mãe. Como vocês podem ver, a CPU, um processador, ele cabe na mão do usuário. Quando nós falamos de i3, i5, i7, i9, já ouviram falar disso? Pentium, já ouviram falar disso? Nós estamos falando de processadores, beleza? CPU, processador, CPU. Então a gente não chama aquela caixa grandona de CPU,
CPU é só o processador que está dentro do gabinete, dentro da caixa. Seguindo. Então, pessoal, eu já sei que o nome disso aqui é monitor, mouse, teclado. E o nome disso aqui? Anotem aí. O nome disso aí é computador. Então, isso aqui do lado se chama computador. Ou simplesmente PC, Personal Computer, ou computador pessoal. Também conhecido como computador desktop, porque por padrão ele fica sobre a mesa. Qual a definição que nós temos? Ele é uma máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados, para alcançar um fim determinado. Então vejamos, nós já sabemos então o que é CPU, beleza? Voltemos para a questão. Além de termos que saber o que é CPU, nós também temos que saber o que é a memória principal. Vamos lá então, pessoal, vamos entender o que é uma memória principal? Vamos lá. Vejamos. Memórias. Memórias são locais onde as informações e dados são armazenados, para posteriormente serem requisitados e utilizados. Quais são as memórias principais? São aquelas essenciais para o funcionamento do computador, que permitem suas funções básicas, como a de inicializar. Exemplos de memórias principais: RAM e ROM. Então vejamos, pessoal, quando nós falamos de memórias principais, nós temos duas memórias principais, somente duas memórias principais, memórias RAM e ROM. Vejamos quais são as memórias RAMs. Aqui nós temos um exemplo de memória RAM, ou pente de memória RAM, onde os dados são armazenados. Lógico que esse pente de memória ele é conectado à placa-mãe, como a gente pode ver nessa outra ilustração. Vejam que o usuário está conectando o pente de memória à placa-mãe, onde os dados são armazenados. Que definição que nós temos para a memória RAM? É uma memória que armazena os programas enquanto estão sendo executados. Então vejamos, entendamos melhor isso. Quando nós salvamos uma informação no computador, por padrão, entendam isso, ela é salva no HD, no disco rígido. Porém, no momento que ela for ser executada e processada pelo processador, lembram que o processador é o cérebro, essas informações elas têm que estar alocadas numa memória mais rápida do que o próprio HD. A memória que é usada então para armazenar os programas enquanto eles estão sendo executados é uma memória chamada memória RAM. A memória RAM é uma memória de execução. Ela armazena os programas enquanto eles estão sendo utilizados pelo processador. Então, quando você salva uma informação no computador, ela é salva no HD. Porém, no momento que você a abre, que você passa a executá-la, ela fica armazenada, ela sai do HD e ela passa a estar alocada, armazenada dentro da memória RAM. E aí o processador começa a buscar esses dados na memória RAM porque ela é mais rápida do que a HD. Então a memória RAM é uma memória de execução, que armazena os programas enquanto estão sendo executados. Qual outra memória principal que nós temos? É a memória ROM. Como vocês podem ver aqui, ó, a memória ROM ela também é uma memória que fica alocada na placa-mãe. Ela vem por padrão inserida na placa-mãe. Qual a definição padrão que nós temos? Que ela é uma memória que permite que o computador inicialize, que o computador ligue. Então vamos lá. Apertei o botão de power. Como é que o computador sabe o que ele vai ligar primeiro? Se ele vai ligar primeiro a webcam, se ele vai ligar primeiro a impressora, se ele vai ligar primeiro o processador, se ele vai ligar primeiro o monitor. Onde que está a programação que diz o que o computador vai fazer primeiro? Essa programação ela está numa memória chamada memória ROM. Por isso que nós dizemos que a memória ROM ela é uma memória de inicialização. É ela que é responsável por permitir que o computador inicialize. É ela que é responsável por permitir que o computador ligue. Então vejamos. As memórias principais são a memória RAM e a memória ROM. Memória RAM, responsável pela execução dos programas. Armazena os programas enquanto estão sendo executados. Memória ROM, responsável pela inicialização do computador. Armazena as instruções básicas de inicialização do computador. Seguindo. Então, uma dica importante. Vejam isso aqui. Isso aqui, nenhum livro traz isso aqui explicitamente. Veja o que é dito aqui. Quando o examinador não especificar a memória principal, lembrando que nós temos duas memórias principais, RAM e ROM. Quando o examinador não especificar, a gente considera que ele está falando da memória RAM. Então, abramos as nossas mentes. Existem duas memórias principais, RAM e ROM. Quando o examinador não especifica, você considera que ele está falando de qual memória? Memória RAM. Não esquece disso. Então, naquela questão, o examinador não especifica qual é a memória principal. Então, a gente deve considerar que ele está falando da memória
RAM, certo? Vamos seguir. A gente ainda tem, só para complementar aqui o assunto, as memórias secundárias, que são aquelas que armazenam dados e informações salvas pelo usuário diretamente. Exemplos de memórias secundárias: disco rígido, pendrive, CD, DVD e outras memórias. Então olha só, separemos. Quando nós falamos de memórias, existem memórias principais e memórias secundárias. Quais são as principais? RAM e ROM. Quais são as secundárias? Todas as outras. Aí, professor, que difícil. Pessoal, quais são as memórias secundárias? Todas as outras. Então basta lembrar que as principais são a RAM e a ROM. Acabou, fim de papo. Beleza? Seguindo, vamos lá. A questão então diz, vamos lá. Considerando a configuração básica de um microcomputador, há um tipo de memória que é instalado entre CPU e a chamada memória principal. A capacidade desse tipo de memória é normalmente bem menor que a capacidade da memória principal. O tipo de memória descrito corresponde à memória, então veja, que ela é instalada entre a CPU e a memória principal. Estamos falando de qual memória? Vejamos então, pessoal, essa arquitetura básica. Nessa arquitetura básica, nós temos o processador, que é o cérebro, que faz os cálculos matemáticos, os cálculos lógicos, controla as funções do computador. Nós temos a memória RAM, que armazena os programas enquanto estão sendo executados, e o HD, que armazena os programas quando você os salva no seu computador. Aqui nós ainda temos o chipset, que vai controlar todo esse fluxo de dados que quem recebe, quem envia, né? Ele vai controlar o fluxo de dados que passa pela placa-mãe. Então entendamos, para que os dados possam ser processados, eles têm que sair ou do HD ou da memória RAM. Normalmente eles saem do HD, são carregados pelo processador e depois armazenados na memória RAM. E o processador busca esses dados na memória RAM e vai processando à medida que ele vai precisando, que ele vai solicitando. Por exemplo, você clica numa ferramenta específica, por exemplo, inserir uma imagem dentro do Word. Ele vai buscar a instrução que insere a imagem dentro da memória RAM. Se essa instrução já está na memória RAM, ok, ele pega a instrução e a utiliza. Se não, ele busca no HD, carrega novamente e leva para a memória RAM, tá bom? Então, normalmente os dados ou saem do HD ou saem da memória RAM. Mas imaginemos que nós tivéssemos uma memória dentro do próprio processador. Isso seria bom ou ruim? Imaginemos que nós tivéssemos uma memória entre a memória RAM e o núcleo central de processamento. Isso seria maravilhoso, não seria? É aí onde entra uma memória chamada memória cache, que é um tipo de memória que normalmente fica dentro do processador. Vejam aqui no esquema que nós temos um núcleo de processamento que está dentro do processador e juntamente com esse núcleo nós temos também as memórias cache dentro do processador. Então vejam que dentro do processador eu posso ter uma memória chamada memória cache. Então isso melhora muito o desempenho do processador, porque a memória cache ela vai estar entre a memória RAM e o núcleo de processamento. Então, ao invés do núcleo acessar os dados diretamente na RAM, ele busca os dados na cache que já está mais próximo dele ali, melhorando assim o desempenho do computador. A memória cache é um tipo de memória ultra rápida que armazena os dados e instruções mais utilizados pelo processador, permitindo que essas sejam acessadas rapidamente. O cache, ou a memória cache, passou a ser utilizada a partir de processadores 386, processadores bem antigos, quando os processadores começaram a tornar-se mais rápidos que a memória RAM. Então entenda, quando os processadores começaram a trabalhar muito rápido, a memória RAM não estava mais conseguindo fornecer dados em tempo hábil para eles. Então foi necessário incluir uma memória dentro deles mesmos, fazendo com que eles se tornassem mais rápidos. Vejamos mais algumas características. A memória cache ela possui alto custo e um alto desempenho. Elas estão normalmente embutidas nos processadores atuais, melhorando os seus desempenhos, ou seja, todos os processadores atuais, ou praticamente todos os processadores atuais, eles têm memória cache embutida, tá bom? Já vem memória cachezinha lá dentro, por isso os processadores são bem mais caros, são um dos equipamentos mais caros em relação ao seu computador. Pode vir embutida em outros equipamentos, como discos rígidos, ou seja, a memória cache ela não é exclusividade do processador, ela também pode estar no HD, em alguns outros equipamentos, melhorando assim o desempenho do equipamento. E nós temos tipos de memória cache, temos cache L1, cache L2, cache L3 e cache L4. Quando a gente fala L1, L2, L3, L4, nós estamos falando dos levels, ou níveis. Então eu tenho memória cache de nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4.
O nível indica a proximidade do núcleo do processador. Ou seja, a memória cache nível 1 ela está mais próxima do núcleo. Nível 2 está um pouquinho mais distante. Nível 3 um pouquinho mais distante. E a de nível 4, level 4, normalmente ela está na placa mãe. Beleza? Então nós temos vários níveis de memória cache. Lógico que quando nós falamos de um sistema, de um computador com L3, por exemplo, significa obrigatoriamente que nós temos a L2 e a L1 também ali já dentro do processador. Certo? Seguimos então para a questão. Para a gente responder agora, matar essa questão. Considerando a configuração básica de um microcomputador, há um tipo de memória que é instalado entre a CPU e a chamada memória principal. Qual é a memória que fica entre a CPU e a memória principal? Entre o processador e a memória RAM. Porque quando a gente fala memória principal, de modo genérico, nós estamos nos referindo à memória RAM. É a memória cache. Essas outras alternativas, elas não têm muito a ver. RISC é uma arquitetura utilizada por alguns processadores, tá? Que diz como que os dados serão alocados, armazenados, endereçados, enfim. Ela é uma arquitetura de processador. Esse outro tópico, barramento, tá? Você pode ver lá naquele esquema, no diagrama. Nesse diagrama que é o barramento, são os locais por onde os dados são transferidos. Então, barramento de memória é o local, né, físico por onde os dados são transferidos entre a memória RAM e o chipset. Barramento local é o local físico mesmo por onde os dados são transferidos entre o chipset e o processador. Então, isso é barramento, chama de barramento, tá bom? Trash significa lixo, normalmente assim, é um termo genérico. Dependendo da situação pode ter um significado mais específico, mas normalmente é lixo, não tem um significado aqui dentro dessa questão. E SCSI pode ser considerado um tipo de HD ou um barramento também, microprocessado, que melhora o funcionamento de alguns HDs específicos, HDs super velozes, chamados de HDs SCSI, ok? Pessoal, obrigado aí por acompanharem toda essa aula, beleza? Espero que tenha acrescentado alguma coisa aí no teu entendimento sobre a informática. Pessoal, não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, tá bom? Isso nos ajuda muito, vocês sabem que isso é importante para nós aí que postamos esses conteúdos para vocês online, tá bom? É uma forma de você apoiar o nosso trabalho para que a gente continue a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Você pode acessar também o meu perfil que está aí no vídeo, tá bom? Nesse perfil você encontra o curso completo de informática, onde eu detalho melhor como que funcionam as memórias, como funciona o HD, como funcionam todos esses outros equipamentos aí que eu falei por cima dentro dessa questão. Um grande abraço!